tarde, meu nome é Tatiana, sou psicóloga e hoje estamos na Premier TV com o Murilo de Mello, ele que é massoterapeuta com várias especializações, e eu gostaria de passar aqui, para ele, muito obrigada, por estar aqui no programa. Fala um pouquinho de você. Muito obrigado, Tatiana. Meu nome é Murilo, como você falou, sou massoterapeuta. Tenho especializações em algumas áreas da massoterapia, como liberação miofascial, que é uma das técnicas que eu tenho mais trabalhado e tido excelentes resultados com a liberação miofascial, com a ventosa terapia, com o shiatsu e massagem desportiva voltada para atletas e massagem terapêutica também. Fantástica, estou apaixonada, assim, porque é uma área maravilhosa e eu digo sempre que o corpo e a mente estão associados. Eu queria te perguntar, nesse período que nós estamos, ainda numa pandemia, como é que está sendo a demanda e qual é a demanda maior, dos teus pacientes? Eu tenho visto que, como você mesmo falou, corpo e mente tem um influencia no outro, E o que eu tenho muito visto é pessoas reclamando de ansiedade. Aumentou muito casos de ansiedade para vir até mim. E é muito bom pensar também na massagem para um alívio da ansiedade também. Obviamente, se a pessoa tem crise de ansiedade, algo específico, ela não vai substituir um trabalho de um psicólogo, por exemplo, mas vem a contribuir e auxiliar no tratamento dela. E uma das coisas que eu tenho percebido nessa questão da pandemia, desse aumento das questões da ansiedade, é que a gente já vivia numa sociedade que tem muita ansiedade e tudo mais, só que com a pandemia também aumentou, porque a gente ficou com muito medo, tem muitas dúvidas do que está para acontecer, e o próprio estilo de vida das pessoas mudaram, porque o nosso local de descanso, a nossa casa, ela também acabou se tornando nosso local de trabalho também. Então, a gente não vinculou mais a nossa casa, muitas pessoas, pelo menos que estão em home office, na questão de tranquilidade, de descanso, mas se tornou parte da rotina de trabalho. E isso eu percebo que influencia muito na vida das pessoas também. Outra coisa que eu percebi, principalmente vindo do começo do ano passado, com o começo da pandemia, é que a partir do momento que as pessoas começaram a ficar mais em casa, começou a ficar mais tempo nas redes sociais, Instagram, por exemplo. E dentro do Instagram acabou tendo muito aquela questão de produtividade, Preciso ser produtivo a todo momento, não posso perder tempo comigo, vendo um filme, e não estou sendo produtivo nesses momentos. E isso acaba prejudicando também a gente, trazendo mais ansiedade, porque a gente acaba se cobrando muito mais, Então, essa cobrança excessiva também trouxe muita coisa ruim para a gente, porque a gente já está dentro de casa, nosso trabalho acabou se tornando dentro de casa, e ainda mais uma cobrança dentro de uma rede social que seria, teoricamente, para relaxar, que hoje é o meio de trabalho de muita gente, Então, essa cobrança em cima, devido à rede social também, de estar produzir conteúdo, e se não estou produzindo, estou no ócio, não estou fazendo nada, é uma cobrança que só prejudica a gente, E quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa muito só em questões emocionais, assim, também traz isso, Mas ela também traz outras coisas junto com ela, Muitas coisas que com a massagem, com a massoterapia, a gente pode resolver. A insônia é algo que a ansiedade traz, porque é uma preocupação com o futuro, E que não deixa a gente dormir direito à noite, causando insônia, prejudica o sono. E a massagem, ela já ajuda a combater isso também. E outras coisas, como até mesmo dores musculares, tensões, podem ser causadas devido à ansiedade, Problemas na nossa postura também são relacionados à ansiedade, porque quando a gente está ansioso, também tem a questão de muito medo, Então, quando a gente está com medo, a gente acaba se encolhendo, se fechando, prejudicando a nossa postura.
Então, a gente vê aqui como a mente influencia no físico da gente. E também o nosso físico influencia na nossa mente. Então, quando eu vou receber uma massagem, eu alivio a minha dor, eu dou uma melhorada na minha postura, consigo abrir o peito através de um alongamento, de uma liberação miofacial, vai trazer um benefício para a pessoa, físico, que também vai afetar na mente da pessoa, no psicológico. Porque aquela questão do físico também interfere no psicológico. Sem falar em questões hormonais também, que, por exemplo, em crises de ansiedade ou quando a gente está muito ansioso, acaba liberando muito cortisol no nosso organismo, e a massagem ela consegue inibir um pouco essa liberação de cortisol e também libera hormônios relacionados ao bem-estar, como serotonina e melatonina, entre outros hormônios, trazendo assim uma sensação maior de bem-estar, né? Fantástico, maravilha, né? Que resultado, assim. Queria te perguntar, Murilo, qual o resultado, né, diante das pessoas, assim, que você vem atendendo, né, de um caso clínico mesmo, sabe? Que você percebe que o resultado vem, né? Tipo, quando está me trazendo a insônia, quais são as técnicas, assim, né? Tá falando, assim, da liberação. Como é que funciona isso? Explica aí para nós. Tá bem. Primeiro de tudo, quando a pessoa chega até mim, assim, a gente sempre faz uma avaliação com ela, analisa quais as queixas principais dela, né? Então, se vem um caso assim, minha queixa principal está sendo insônia, como é que eu vou trabalhar com isso? Então, eu trabalho muito pouco com massagem relaxante, assim. Meu foco maior é massagem terapêutica, alívio de dores, né? Mas, quando vem alguma questão como a insônia, beleza, eu vou trabalhar a insônia, mas também vou trabalhar questões de dores também, porque a dor também é uma coisa que incomoda na hora de dormir. Então, eu faço uma massagem terapêutica na pessoa, mas com um pouco mais de relaxamento também, um pouco mais relaxante também. Dou uma suavizada, digamos assim, né? E tem um caso muito bacana, sim, de uma pessoa que me procurou algumas vezes com insônia, em que ela referia que muitas dificuldades para dormir, e é até engraçado, porque a pessoa deitou na maca, eu comecei a fazer a massagem e, sei lá, acho que 10, 15 minutos de sessão, a pessoa já estava dormindo ali na maca e depois relatou para mim que conseguiu dormir muito melhor naquela semana depois. Então, para a gente ver assim como pode trazer esse resultado, né? Com uma questão de que muitas vezes as pessoas procuram mais um medicamento além de outros que ela toma já, e muitas vezes acaba intoxicando o próprio organismo, sendo que tem essa opção natural que não vai trazer malefícios para ela, né? Que vai trazer muito mais benefícios do que malefícios, né? E o corpo, ele fala, né? Ele fala através dos sintomas. Quando você fala isso, eu lembro aqui dos meus pacientes também, que muitas vezes a tensão, o nível de tensão é tão alto, tão grande, né? E até entender o processo de relaxamento, às vezes a gente precisa realmente fazer um processo, né? Desse autoconhecimento e conhecer esse fantástico trabalho que é a massoterapia, todos os benefícios, né? E o Murilo também, além disso, ele está fazendo, né, o curso de fisioterapia, que eu acho fantástico esse link, né, entre as duas coisas, né? A experiência realmente aumenta, e aí para o diagnóstico, né, eu acho que facilita mais, né? Fala um pouquinho desse processo aí para nós. Sim, facilita muito mesmo, porque traz uma outra visão, né? Como você mesmo falou, o corpo fala com a gente, ele dá indicações para a gente do que a gente precisa fazer, né? Como eu falei, eu faço antes uma avaliação, pego primeiro a queixa principal da pessoa, conversando com ela. Depois eu faço uma avaliação física, onde eu analiso como ela está, como está a postura dela. Porque através da postura dela vai dar outras indicações do que eu preciso fazer, além da queixa principal dela. Se a postura está com o ombro muito para frente, pode indicar algumas coisas, como, por exemplo, os músculos do peitoral podem estar muito contraídos, a fáscia do
peitoral pode estar muito contraída, onde está trazendo os braços, o ombro mais para frente. Então, já indica alguma coisa do que eu preciso estar trabalhando com ela. E também alguns movimentos, se ela tem alguma limitação de movimento, se está com dificuldade para realizar alguma coisa em casa, se está com dificuldade para realizar algum exercício na academia, por exemplo, isso tudo é indicação do que a gente precisa estar realizando com ela durante o trabalho, né? Ô Murilo, e a especialização que você tem sobre a liberação da liberação miofacial. Miofacial, né? Como é que funciona, né? Explica um pouquinho para nós. Tá bem. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a fáscia, né? A fáscia, ela é um tecido conjuntivo que recobre todos os músculos do nosso corpo. E ela é importante a gente ter a noção de globalidade facial, em que, por exemplo, uma tensão na nossa coxa, uma tensão facial na nossa coxa, pode estar interferindo, por exemplo, no ombro. Então, um tensionamento ali pode referir em outros lugares através das linhas faciais que recobrem o nosso corpo. Então, essa questão que eu falei, postural, de estar analisando, é importante para isso, para a gente também identificar essas coisas. Porque a gente liberando, por exemplo, em um outro lugar, vai estar ajudando num lugar referido, por exemplo. Então, tem essa questão da face de recobrir todos os nossos músculos e que elas servem para que o músculo consiga deslizar bem e fazer o seu trabalho de uma melhor forma possível. E quando ela está aderida ao nosso músculo, ele não deixa o músculo fazer o trabalho perfeitamente. E é aí que a liberação miofacial entra. Porque a gente vai trabalhar nessa camada que recobre o músculo, também no músculo e também no músculo, para que ela se solte, para que ela consiga ter a elasticidade novamente, para que o músculo consiga trabalhar. E a gente consegue fazer isso através de manipulações miofaciais, através da massagem, da liberação miofacial, também com o uso de ventosa e alongamentos e alongamentos miofaciais também, que ajudam a liberar, assim, tanto a fáscia quanto a musculatura. Onde que nós podemos encontrar, né, o Murilo? Gostaria que tu falasse, Murilo, onde é que você atende, com a tua rede social. Passa aí para nós, porque procurem, assim, porque realmente é um resultado, né, que eu observo nos meus pacientes também, quando tem esse processo que passa por vocês como profissional. Né? É um resultado fantástico, assim. Passa para nós onde que você atende. Vocês podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, Murilo Terapias Manuais, e também pelo meu telefone, 48999015012. Eu atendo no Aririu, na Palhoça, e também estou iniciando atendimentos no centro de Florianópolis, na Rua Presidente Coutinho, 69. Murilo, deixa um recadinho aí pro pessoal, né, nesse processo do teu trabalho, né, que tu passa aí para as pessoas, né, para poder... Bem, o que eu posso falar é: não deixe o seu bem-estar para trás, não deixe o seu bem-estar em segundo plano, não deixe de cuidar de você. Porque a gente fala muito de autocuidado em casa e tudo mais, mas procurar um profissional, um massoterapeuta, uma psicóloga, é também uma forma de autocuidado. Então, é muito importante estar cuidando de si mesmo, né? Então, massagem não é luxo, massagem não é só algo gostosinho, é saúde, é qualidade de vida. Então, procurem esse serviço, porque vai fazer muita diferença em suas vidas. É isso aí. Eu penso da mesma maneira, né? Porque, assim, o autocuidado, ele anda junto com a saúde mental. Não tem como separar. Né? Então, associar realmente o corpo e a mente e a gente realmente fazer esse processo de autoconhecimento, sabe? Murilo, eu sempre penso assim, eu sempre faço as indicações, eu sempre falo, o trabalho é em conjunto e o processo de se conhecer e saber o que precisa é muito necessário. Muito obrigada aí pela tua participação e até mais.